fenol. O composto que apresenta maior caráter ácido é o ácido carboxílico. Maior caráter ácido carboxílico. Então é bem fácil. Muito bem. Bem fácil para acertar. Do Enem de 2009, maior caráter ácido, os ácidos carboxílicos. São fornecidas as seguintes informações relativas a 5 compostos amínicos: não sabe A, onde é que é o B, problema, C, pode atuar em D locais e diferentes E. do alvo. Os compostos A e B são muito solúveis em água, enquanto que os compostos C, D e E são pouco solúveis. Os valores das constantes de basicidade dos compostos A, B, C, D são, respectivamente, essa nova técnica só baixar ele na aqui, aplicação de uma corrente elétrica de baixa para a gente analisar direito. sobre a pele do paciente. Pronto, ó, os compostos A, respectivamente, B, C, D e E. Atribua corretamente os dados experimentais apresentados aos seguintes compostos. Vamos lá. Por eletrodos positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga positiva ou negativa, ela será polar, não esqueçam disso. Justifique sua resposta. Em relação às bases, eu queria que a gente desse uma lembrada na nossa aula. Nós vamos montar aqui a primeira observação. Que se forma entre os a primeira observação em relação às bases. Então a imagem. O que a gente tem que lembrar que é importante? Qual é a base que com características mais básicas? São a mais forte, as aminas secundárias. Não pode esquecer disso. As aminas secundárias são mais fortes do que as aminas primárias, que são mais fortes do que as aminas terciárias, que são mais fortes do que a amônia, que é mais forte do que as aminas aromáticas. Então, quem dessas, e que é mais forte do que as nitrilas e mais forte do que os nitros. Então, quem delas vai ter a maior característica ácida? A maior característica ácida, a mais poderosa de todas, é a dietilamina. Dietilamina é uma amina secundária, um etil de um lado com etil do outro. Então, ela tem o maior caráter ácido, ela vai ter então a maior constante. Qual é a maior constante de todas aqui, gente? A maior constante de todas, naturalmente, é essa aqui, ó. Entendeu? É a letra A. Isso não é um S. A constante não está se aumentando? Então, a dietilamina, eu vou botar entre parênteses, ela é a letra A. Dietilamina vai ser a letra A. Depois, a segunda mais forte, que é a letra B, tende a ser a amina primária. Quem é a amina primária? Quem que seria a amina primária? A amina primária é a metilamina. A metilamina, certo? A metilamina é uma amina primária. Então, ela aqui, ó, que é o H ligado no O, é a letra B. A molécula distribuiu as cargas e a cadeia é muito a metilamina é uma amina primária. Fracas para essas moléculas. É a letra B, vou botar de outra coisinha, tá? Ela é a segunda mais forte. 3. Depois, quem é a formação de dioxinas, a terceira mais fraca? Olha, gente, a terceira mais fraca é os aromáticos. A anilina, para você que não lembra quem é a anilina, vou mostrar para você. Ó, a anilina é uma amina que ele fala que é uma amina aromática.
ela é bioacumulativa. A Se ela anilina é uma amina ela é aromática, difícil de ser excretada. tá certo? É Se a ela é difícil de amina ser excretada, aromática. decorem isso. Ela Anilina tem é a característica C6H5NH2. professor, O nome ela tem dela, cloro, que é normal, eletronegativo, da tem anilina, O, que é é, eletronegativo, mais o a O é um éter, polaridade benzenoamina, baixa, tá? distribuição de É a cargas. benzenoamina O ou a cloro fenilalamina. está, O de nome mais certa forma, correto na é a cadeia aromática, fenilamina, uma tá cadeia certo? grande, Ela é a distribui fenilamina. mais as Então, cargas, ela é um tem até aromático. um efeito indutivo do cloro Ela é um no aromático. pH, na acidez. E esse Mas a aromático, solubilidade, neste ele caso, tem não duas eleva características. Tem a a solubilidade é maior metilanilina, entre os ácidos que é um carboxílicos e os hidrocarboneto, álcools e o fenol. e a Nesse caso bromoanilina. aqui a solubilidade é O baixa. cloro, o Então qual bromo, seria a resposta tende a correta? aumentar a eletronegatividade, diminuir a basicidade. Ele é amigo Então, entre da o gordura. metil e o Após a bromo, eliminação o mais de básico é o materiais metil, insolúveis, porque é o mais bromo e o lenta do cloro que e a o dos iodo solúveis. aumenta a basicidade, o bromo e o Com baixa cloro polaridade, tende a sem aumentar a ligação de acidez. hidrogênio, Se bromo e eleva a cloro ligação aumentam a com energia acidez, diminui a apolar, basicidade. diminuindo a Então, solubilidade o em mais água poderoso e a aqui excreção de seria clorina. Se vai ser a excretado, o ideal que seja polar. 2-metilanilina, que seria na sequência aí, e a bromoanilina e a nitroanilina. A bromoanilina. Ácido fórmico Ka é maior do que ácido acético. Então não, isso não é verdade. Só sobra então a 3. O ácido metanoico apresenta menor ponto de ebulição devido à sua menor massa molar. Verdade. Quanto maior a massa molar, maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Apenas nos últimos anos passou a investigada Apenas pela a ocidental, terceira. Olha aí a curcumina. Na estrutura da curcumina tem qual tipo de função? Tem o éter, que é o oxigênio entre dois carbonos, e a hidroxila do fenol. Então, essas foram as questões que a gente treinou. Preciso que vocês assistam os vídeos, treinem, estudem o composto. A gente vai treinar mais exercícios até a semana que vem. Eu vou lançar mais uns 2 ou 3 vídeos resolvendo questões com vocês. Obrigado pela atenção de todos. Na sua cadeia 8 carbonos. Vamos contar? Olha, aqui é um carbono. Pronto. Hoje nós iremos estudar 2, 3, 4, os hidrocarbonetos. 6, 7, 8. Dentro dos hidrocarbonetos, e eu já dei uma introdução, tá lá nos vídeos. Carbono 2, ó. 1, 2. Nós vamos analisar os alcanos, tá certo? Aqui é o primeiro carbono. Os alcanos, os alcenos e os alcinos. 4, 5, 6. Segunda dupla está no 6. Os hidrocarbonetos e os metils estão no carbono 3. Conta. 1, 2, 3. São compostos orgânicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De carbono e hidrogênio. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos de carbono e hidrogênio. Somente. Quando você analisa os hidrocarbonetos, eles são feitos de carbono e são feitos de hidrogênio. Eles não têm outra composição. Eles são feitos de carbono e hidrogênio. O etileno glicol é quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo carbono. Então, para que eu tenha etileno glicol, qual é o ideal? É que eu tenha a divisão da molécula mais ou menos carbono e hidrogênio, CH4. Porque aqui fica 2 o CH4, ele é chamado de metano. Então, qual é a melhor coisa que eu tenho? E ele é feito de carbono e ele é feito de hidrogênio. Combustão? Não, porque se eu ele não tem nenhum outro elemento na sua constituição. Os hidrocarbonetos são feitos somente de carbono e hidrogênio. Quebrar a molécula com os água, alcanos com água e catalisadores. E aquelas cadeias carbônicas que são completas por hidrogênio, eles são hidrocarbonetos? Sim, são hidrocarbonetos. Não pode ter oxigênio nem nitrogênio. A hidrólise. Tá bom? É a reação. Tá bom. Com água. Não pode ter outras moléculas, não.
formando Os alcanos, etileno eles são glicol. hidrocarbonetos de ligações simples. Músculos artificiais são dispositivos Os feitos por alcanos máquinas inteligentes que são restauram a corrente hidrocarbonetos de elétrica por ligações movimento mecânico. simples. A Onde que a oxidação e gente redução do acha? polímero condutor Onde que a criam gente cargas acha? positivas A ou fonte negativas no é material, o petróleo. que são compensadas com a inserção ou expulsão A de fonte cargas é o positivas. petróleo. Na figura, Petróleo é a os principal filmes fonte de então, hidrocarbonetos do são de estilo polipirrol. alcanos. E o filme branco E eles vão é ter um somente eletrólito ligações polimérico simples. contendo um sal Eles vão ter inorgânico. somente ligações Quando o polipirrol simples. sofre Como? oxidação, Tá há lá na inserção outra de aula ânions que eu para coloquei para compensar a carga vocês, positiva no polímero. né? Na E o filme se nomenclatura de expande. alcanos. Na outra face do dispositivo, o filme A de nomenclatura de polipirrol sofre alcanos. redução, Existe expulsando alcanos ânions, e o filme se normais. contrai. Pela montagem em sanduíche, o Existe sistema todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado a seguir. Na corrente elétrica, o polipirrol vai ficar reto. alcanos ramificados. Aí a corrente elétrica saindo, o polipirrol Alcanos entorta para baixo, normais. certo? Aí ele diz o seguinte: a camada central de eletrólito E polimérico alcanos é ramificados. importante porque Dentro da nomenclatura de absorve a radiação alcanos de partículas normais, carregadas emitidas pela nós corrente elétrica dos aprendemos filmes de polipirrol. estudar Permite a difusão dos a íons composição promovida do pela aplicação de nome. diferença de potencial, fechando o né? circuito elétrico. Na composição do nome Mantém das o gradiente moléculas, X, nós temos o não, tô falando de prefixo, temperatura. Permite o a condução de sufixo elétrons livres promovida e pela a marcação função. do diferencial de potencial, gerando Quando a corrente gente diz o elétrica. prefixo, Promove a gente diz a quantidade de polarização das carbonos. moléculas poliméricas, o que resulta em Se a quantidade de movimentação carbonos pela for aplicação da 1, diferença de a potencial. gente chama de Vamos lá match. de novo, ó. Se for A 2, oxidação a e a gente chama redução de do et. polímero Se for do 3, condutor criam a gente cargas chama de positivas ou prop. negativas no Se material, for 4 que são carbonos, a gente compensadas chama com de inserção boot. ou expulsão Se de for cargas, 5 carbonos, né? a gente chama de pente. Então, Se for 6 carbonos, a gente chama de X. durante Se for 7 o carbonos, movimento a gente das chama de moléculas dos Ept. íons Se for 8, internamente, É que a internet dela tá falhando. então, quem é o que que falou vai comigo acontecer? agora? Eu, professor. Lembra, ó, Pois vai, é Vitória, carregado no de lugar carga dela. positivo embaixo, negativo em cima. A gente vai inserir uma corrente elétrica. Como é que eu vou falar Quando se você incidir tirou da corrente imagem? elétrica Eu nos boto. íons, o que acontece? Você fecha Match, o match, circuito match, elétrico, match, né? match. Do mesmo jeito que Match, acontece nos match, match, músculos. match, match. Você Que tem isso, potencial de menina? ação, Que coisa actina, né? feia. Actina e miosina, Era uma com os brincadeira, íons gente. cálcios, Vocês não estão vendo, fecha não? o circuito elétrico, Onde é que você já tem viu Não. isso? uma Repetição de contração nada. muscular ou Hein, relaxamento Júlia? muscular. Então a letra correta será a letra Peguei a Júlia D. na Por piada. quê? Porque permite a difusão dos Vamos íons lá. Então é promovida pela match, aplicação et, de diferença de potencial, fechando prop, o circuito elétrico. boot, pent, x, ept, As oct, fraldas non, descartáveis, deck. que Tá bom? contêm polímero poliacrilato Quem foi que de chegou? sódio, são mais eficientes na Ninguém? retenção de água do que as fraldas de pano convencional, E o sufixo? Ó, constituídas de Júlia, fibras de o sufixo, celulose. se a ligação for Então, simples, Júlia, tu vai as chamar de fraldas an. descartáveis Vamos ver quem contêm foi o que polímero chegou. poliacrilato de sódio, que é esse aqui. Eles são mais eficientes do que este. Professor, mas me diga, olha, aqui tem 3 hidroxilas. Lembra que eu expliquei que as hidroxilas é o Neymar? Se for uma dupla, Mas o ácido carboxílico se for uma é o Cristiano dupla, Ronaldo. em. É muito mais poderoso. em. Então a maior eficácia dessas fraldas descartáveis em Se relação for uma às de pano tripla, deve-se. Primeiro, in. o íon formado é muito solúvel, porque o sódio da família 1A é Quando muito é solúvel. simples, como é que a gente E chama? você De vai ter dupla, em. Tripla, in. a formação E aí, de se íons for um estável hidrocarboneto, por causa da professor? ressonância. A O função ácido carboxílico, quando o hidrocarboneto, sódio sai, fica causando ressonância, função mudança da posição da dupla o tempo inteiro. carboneto, Então tem o o ácido final O. carboxílico derivado Final é muito mais é solúvel do que o álcool. E a molécula é O. maior. O final é também. como, gente? Molécula maior, menor polaridade. Então a letra correta será qual? É letra E. Porque A Cássia. as interações íon-dipolo, Vamos brincar com a Cássia elas também. são maiores e mais fortes do que a de Cássia ligação de Carvalho. hidrogênio.
E é mais Cadê a forte Oi, do Cássia? professor. solo e é mais Liga aí forte o do áudio, que você chegou agora. Nós o Van estamos der Waals. Então, estudando a os ligação íon hidrocarbonetos, dipolo Cássia. mais Você forte está vendo aqui os do que as da água hidrocarbonetos? em relação à ligação Sim, de hidrogênio professor. entre a Está vendo, celulose e né, a molécula Professor, eu de queria água. Não explicar. esqueça, Peraí, só um minuto. Eu queria as explicar que não deu ligações de eu entrar pelo dipolo são outro e-mail. extremamente Tá bom, poderosas mas olha, Cássia, você está Hum. vendo muito mais aqui a fortes tabela do que de carbonos no a ligação de prefixo um, hidrogênio, 2, que é muito 3, mais 4, forte do que a 5, de polo 6, dipolo, 7, 8, que é muito 9, mais forte 10. do que a Eu ligação estava ensinando uma de Van técnica de der Waals. repetição, que a repetição, ela faz o Note, cérebro aprender. Você pode as repetir moléculas de 5, 6 nanotutsem vezes a mesma lembram palavra para figuras o humanas cérebro gravar. e Por foram exemplo, criadas para não, não, estimular os não, não, eletrochoques não, na oct, compreensão da oct, oct, linguagem. oct. Eu queria que você fizesse cada Expressam um para formas mim, o estruturais primeiro, muito depois o usadas segundo, em química depois o orgânica. Um terceiro, 5 exemplo vezes cada é o um. Vai, nanokid, Cássia. representado Como na assim? figura. Eu vou Tá vendo? falar Repetindo, repete 3, Nanokid. 4, 5 vezes. O primeiro, Eu vou depois repetir, esse, vai né? lá. Em que parte do corpo do os nomezinhos, nanocid né? Tipo, os Isso. match, carbonos Não, mais pro... rápido para o quaternário? cérebro gravar. O que é Vai. um carbono Tá bom. quaternário? É Match, quando está H, ligado a próton, quatro Não, glúten. repete carbonos. 5 vezes cada Exatamente aqui, um. ó. Primeiro esse, Ó, depois Match, esse. Vai. aqui, professor. ó. Vai. Eu já entendi, Você tem eu já um, entendi, mas... Tá um... bom, peguei na brincadeira. Tá, não fala mais não. Tu é chato. Ok. Tu é muito chato. Então, professor, é porque eu entendo as coisas rápido. Olha aí, Vitória. Aqui, ó. Ela não sabe nem Exatamente. brincar. Conta. Quantos carbonos tem ao redor dele? 1, 2, 3, 4. Vitória? Então, Cadê minha nas amiga? mãos, Oi, né? professor. Pronto. Quando a gente aprende isso, a gente pode Carbono ir para a formação quaternário. das moléculas. Deixa eu ver se eu acho aqui. No processo de industrialização da Deixa eu mamona, ver se eu acho além do óleo que aqui. contém vários ácidos A graxos, formação é das obtida uma massa orgânica conhecida como moléculas. torta de mamona. Essa massa depois é Geometria. extraída para ser utilizada como fertilizante Lady para o solo e Colomb. como complemento em Monte rações uma animais molécula. devido ao seu valor Achei. energético, proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, né? Alergênicos, diferentemente do óleo da mamona. Só lembrando aos meus Para que a amigos torta que nós possa ser temos utilizada bastante na coisa lá alimentação no, animal, no, é no necessário um Classroom para vocês processo de fazerem, tá? descontaminação. Não deixa de fazer não, em nome de A característica Jesus. presente nas substâncias Tá tóxicas e bom? alergênicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona é a... Olha, se ele não gosta do óleo, é Aquelas porque atividades valem pela prova, né? De ele tanta não é atividade amigo que do você mandou. óleo, ele é amigo da água. Característica presente nas substâncias tóxicas que inviabiliza sua solubilização no óleo de Nem mamona. comecei ainda, Óleo, querida. todo óleo é apolar. Óleo é Achou muito? lipofilia, mas ele não é amigo da mamona, ele é amigo da água. Quem é amigo da água é a hidrofilia. A Ô, hidrofilia é internet. amigo da água, né? Amigo da água. Amigo da água. Olha, eu queria montar as moléculas lá no software, que lá é bonitinho. Por isso, não Olha, meu solubiliza filho. na mamona. No óleo de mamona. Certo? 11. A produção mundial de alimentos poderia ser reduzida em 40% da atual sem aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em O meu solo, software não tá indo não. águas superficiais e subterrâneas, atmosférica e alimentos. Os biopesticidas, tais Vamos como montar os no Paint. apiretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então Então vamos montar lá. no Paint. Ó, a piretrina Ó, é esse aqui, ó. imagine Essa é a um piretrina. carbono. Então a piretrina, ele diz o seguinte, ó, os biopesticidas tais como a piretrina e a coronopilina têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos Tá, agrotóxicos. Olha a tá, piretrina, tá, tem um tá. éster. Olha a coropilina, tem uma hidroxila.
Identifique as funções orgânicas presentes Olha aqui. simultaneamente nas Como é que é o estruturas nome dos dois tipos desta de molécula? Ó, um carbono. Só tem um cetona, carbono. éter, Match. Qual o tipo de álcool. ligação que tem entre eles? Cetona, Simples. éter, E o final de álcool. hidrocarbonetos? No outro tem Ó. cetona, éster. Então, tem cetona, tem éster. Ó, cetona, éster. Cetona, éster. Tá. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão e em condensados de gás natural. E o nome Seus deste? metabólitos são 2 altamente carbonos. tóxicos e se depositam na medula Et. óssea e nos tecidos gordurosos. Ligação simples. O limite de exposição Final. pode causar anemia, Ó. câncer e distúrbios do comportamento. Em termos de reatividade química, quando um eletrólito se liga ao benzeno, ocorre a formação de um intermediário, o carbocátio. Por fim, ocorre adição ou substituição eletrofílica. Professor. Está lá nas reações orgânicas, substituições eletrofílicas e nucleofílicas de aromáticos. O senhor tem Então aqui você tem o aromático, uma mais o ligação bromo, tipo mais o catalisador e você simples, forma o carbocátio. que é essa Você zerar o do produto carbono, 2 e o produto carbono 3. ligado a carbono, Com porém base no texto no reta, gráfico, que no progresso caso da ela reação não tem apresentada, as estruturas químicas tipo encontradas uma em árvore, né? 1, Tipo, ela não tem 2 Sim, e a 3 ramificação, né? são a respectivamente. ramificação. Olha, o 2 E é o já que o carbocátio. senhor tem, Carbocátio você vê se não eu estou fez entendendo, né? ainda E a já ligação. aqui o senhor tem Vai uma acontecer a ligação ligação. Então não fez ainda. Ela ainda vai quadrípula, né? acontecer. Certo? Quadrípula. Então você tem como? Que no Você tem a caso quebra da é a de ligação. 4. Tô Professor, certo Tem ou a tô errado? inserção do Foi. bromo. Tem uma E do menina outro tentando lado entrar aí, é vira que ela um não tá conseguindo com carbocátio. o e-mail dela. Certo? Vira um carbocátio. Quem foi que entrou? Mas você pode ter a produção de dupla Quem foi formação que entrou? ou uma única formação. Cadê a menina Né? que entrou? Como é que era o Quando vai nome? acontecer essa formação aqui, ó? Quando forma HBr. Tá. Quando forma HBr. A formação do HBr, ela vai formar um bromo, vai formar aqui. Então, Por que não eu pode não ser vou. esse? Porque está faltando uma dupla. Tá certo, não é por aí Qual é a mesmo. resposta correta? Ó, A letra A. Ah, tá, obrigada. A correta é a eu letra tô A. colocando os Vai hidrogênios, mas eu formar vou parar o de colocar bromo daqui aqui, ó. um pouco, viu? Porque você já Mais tem que HBr. subentender. Aqui eu não Pode vou botar formar mais bromo não. dos dois lados. Como é que é o E nome o carbocátio com é 3 sempre assim, que ele é carbonos? ligação Fala pra dupla. mim. 3 O carbonos. bromo entra de um lado, do outro lado fica faltando um Triplo hidrogênio. Não. Neste caso, que falta Próprio, hidrogênio, fala. ele é considerado um Próprio. carbocátio. O tipo de ligação que nós estamos estudando é simples. Eu fiz até E a o questão final? 12. Daqui em diante vocês Ó. façam a resposta. Certo? O Muito obrigado. metano é o que, gente?